Teatro da Urca, da 18ª edição do Flipostos, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, nessa data muito especial para todos nós brasileiros que somos falantes da língua portuguesa, nessa data em que a gente comemora o Dia Internacional da Língua Portuguesa. É muito especial, muito emocionante estarmos aqui com 3 portugueses e 2 brasileiros, para essa troca de experiências, esse bate-papo muito especial, muito bacana. Gostaria, antes de iniciar as falas, fazer algumas referências em relação ao que a gente vem já desenvolvendo através do Flipostos, em relação à internacionalização do nosso festival e a parceria e, sobretudo, o envolvimento que nós temos, não só com Portugal, mas com os países de língua portuguesa. Como eu disse, o festival está completando 18 anos. Destes 12 anos, nós temos trabalhado continuamente na internacionalização do nosso festival, no intercâmbio de culturas, nas trocas de experiências, levando autores brasileiros para Portugal e países de língua portuguesa, trazendo autores de Portugal e também desses países de língua portuguesa ao Brasil, a Poços de Caldas, ao nosso festival, para que a gente una cada vez mais as nossas falas, os nossos relacionamentos, os nossos anseios, as nossas culturas e as nossas literaturas. Então, é um processo que já vem sendo feito com muito amor, com muita dedicação, através do nosso festival aqui de Poços de Caldas, com o envolvimento da cidade de Poços de Caldas também, que, inclusive, Poços de Caldas agora ganhou mais uma cidade irmã em Portugal. Para quem não sabe, Poços de Caldas já é uma cidade irmanada com Caldas da Rainha pela questão das águas sulfurosas. Nós somos cidades irmãs de Caldas da Rainha também, porque temos balneários de águas termais, de águas medicinais, e Poços também faz parte desse circuito internacional através das águas sulfurosas, águas termais. E agora, com muita honra, com muita alegria, nós também somos geminados com Ponte da Barca através da literatura, Poços de Caldas faz parte, como todos sabemos, do sul de Minas Gerais, cujo ouvidor, cujo personagem português nos deu a honra de lançar, e de inaugurar e de dar origem à região do sul de Minas Gerais, que foi o Cipriano José da Rocha, que é de Ponte da Barca, que em 1737 esteve aqui na nossa região e desbravou a nossa região e transformou nossa região nisso que somos. Se não tivéssemos tido a oportunidade, naquela ocasião, de que Cipriano José da Rocha estivesse passado por aqui, talvez hoje Poços de Caldas e grande parte das cidades do sul de Minas não faria parte do estado de Minas Gerais. Seríamos, talvez, um pouquinho mais o estado mesmo de São Paulo. Mas, então, um pouquinho dessa história que para a gente é muito honrosa, e exatamente por conta disso, Poços de Caldas acabou de fazer essa geminação com Ponte da Barca. Essa geminação também é um processo que a gente vem trabalhando já há mais de 3 anos, na preparação de Poços de Caldas para a candidatura da nossa cidade, também no âmbito da literatura, em uma enorme tentativa que devemos fazer dentro de poucas semanas, que é a inscrição da nossa cidade à rede de cidades criativas da literatura da Unesco. Então, é mais um dado importante que eu coloco para vocês, dessa nossa grande satisfação e alegria em trabalhar dentro desse processo e, através da literatura, fazer tantas coisas bonitas e importantes acontecerem aqui em Poços de Caldas e na nossa região do sul de Minas. Bem, pessoal, dentro desse contexto de parcerias e envolvimentos que nós temos com Portugal, e principalmente com entidades portuguesas, a gente está desenvolvendo, já tem 3 anos, a residência literária, junto com o Camões Brasília, que é um grande parceiro nosso,
e que, mais uma vez, nos presenteia com a participação de uma escritora portuguesa. Nós tivemos, durante a pandemia, o privilégio de fazer a primeira residência literária virtual. Foi inédito, inclusive, esse projeto no Brasil. Fizemos também junto com o Camões, e, à época, tivemos 2 autores portugueses, o Joel Neto e a Teolinda Gerson, que fizeram, incrivelmente, um tour virtual por Poços de Caldas, numa série de webinários que nós fizemos com eles, que estão, inclusive, disponibilizados no nosso canal do YouTube, @flipocos-pc, em que vocês podem acompanhar esse trabalho maravilhoso, inédito, que fizemos da residência literária virtual. Depois, o ano passado, tivemos também a segunda residência literária virtual, presencial, no caso, com o escritor Afonso Reis Cabral, que esteve também conosco durante toda a semana, preparou um texto muito bacana, que foi, inclusive, publicado semana passada na revista Piauí, do mês de abril. Então, é muito bacana, porque é mais um texto referente à nossa história literária, feito por um escritor português que esteve conosco o ano passado na segunda residência. E, esse ano, nós temos o privilégio de contar com a Judite Canha Fernandes, que é a nossa terceira escritora portuguesa, fazendo a residência aqui em Poços, já está conosco desde o final de semana passado, estará conosco até domingo, e que também terá essa nobre missão de fazer um trabalho, de escrever um texto inédito, retratando todo esse momento vivido e esses dias tão frutíferos que ela teve aqui conosco em Poços de Caldas, com um roteiro muito intenso, né, diga-se de passagem, um roteiro bastante intenso. E, para nossa enorme alegria, a Judite lança hoje, de forma inédita, o livro Carta de Amor ao Pesadelo, que, inclusive, está sendo vendido aqui embaixo. É um livro inédito, estamos lançando pela primeira vez aqui, e é o primeiro lançamento no Brasil. Depois, aqui de Poços de Caldas, a Judite também vai fazer uma outra circulação, vai para Belo Horizonte, vai para Ouro Preto, também apresentando esse novo trabalho dela. E, só para apresentar os demais membros aqui da nossa mesa, está dividindo conosco aqui também esse momento super especial, meu querido amigo, jornalista, português, colunista da Folha de São Paulo, José Manuel Diogo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Ele vai ter uma grande surpresa, aliás, todos nós teremos uma grande surpresa para apresentar para vocês no final da nossa mesa. O José Manuel Diogo é diretor da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, autor do livro Grandes Agências Secretas, é colunista residente na imprensa diária em 3 países de língua portuguesa, Angola, Portugal e Brasil, e é presidente da Associação Portugal Brasil 200 anos, que não é mais 200 livros, depois você explica, né? Que agora é a Associação Portugal Brasil 200 anos e 200 livros. Não, 200 anos. Tá, e que ano passado foi quando foi aniversário dos 200 anos, aí a gente falou 200 livros, é verdade. E que nós vamos, como eu disse, fazer um lançamento inédito de um projeto muito bacana que José Manuel está encabeçando, a nível mundial mesmo, mas em todos os países de língua portuguesa. Está conosco ainda a Célia, que também é portuguesa, de Leiria. Ela trabalha com educação inclusiva, nos deu a honra de estar aqui hoje à tarde, fez uma mesa interessantíssima, junto com a Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, com educadores aqui da nossa cidade, apresentando um trabalho de educação inclusiva que ela já desenvolve em Portugal, né, através do Centro de Recursos de Inclusão Digital da Escola Politécnica de Leiria, e que também lançou um livro, Sonho de Laurinha, que é um livro totalmente inclusivo, né, e que tem todo sentido, estamos falando sobre isso. E, para completar, faz parte também conosco o escritor e artista visual Augusto Meneguin, que desenvolve um trabalho muito interessante junto com a Judite, que ele também terá a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Por fim, feito todas essas apresentações, e agradecendo mais uma vez a audiência de vocês e a audiência das pessoas que estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube,
vamos iniciar essa nossa conversa muito bacana. Judite, por quê, querida? Por favor, me fale um pouquinho a nós, para todos nós, desse seu trabalho tão lindo e sobre o seu livro, um pouquinho da sua vida literária, enfim. E das suas impressões aqui de Poços de Caldas, né, claro, dessa residência literária. Boa noite. Tá a funcionar, tá. Olhem, boa noite. É uma dádiva estar aqui e poder participar na Filipossos. Portanto, em primeiro lugar, o meu enorme agradecimento. Tem sido uma semana cheíssima, que eu ainda estou aqui a processar. Sabem que as coisas demoram tempo. E eu acho que, antes de qualquer coisa, é a primeira vez que eu lanço um livro, pela primeira vez, no Brasil e não em Portugal. É um livro de poesia, é o meu 5º livro de poesia, este que se chama Carta de Amor ao Pesadelo. Na verdade, ele reúne 2 livros, O Canto do Desejo e Carta de Amor ao Pesadelo. E é parte da produção poética que eu tenho dos meus últimos 2 anos de produção poética. Portanto, é mesmo, é especial lançá-lo num outro lugar que não o meu país. E este livro, como todos, é especial para mim. Eu não sei muito o que dizer sobre um livro, então eu não vou tentar explicar o que eu não consigo explicar. De qualquer forma, o que pensei sobre este livro, que está aqui, está com o livro de luz, estão mais 3 livros meus aqui também, 2 de poesia, um que se chama O Mais Difícil do Capitalismo é Encontrar o Sítio Onde Pôr as Bombas, que foi semifinalista do Prémio Oceanos, que é um livro já de 2017 a 2018, e também uma novela minha, que é A Lista da Mercearia, que também foi menção especial do júri no Prémio Ferreira de Castro, não é? Mas este livro hoje. Portanto, eu vou-vos ler 2 poemas dele, um do Canto do Desejo. Eu escolhi assim, não sei se eu consigo. Ok, vamos lá. Com o micro. Se puderes, importas. Pronto. Então, perdão, não é? As mãos são só 2. Este Canto do Desejo foi escrito em 2020, no decorrer da pandemia, e hoje é um dos poemas que eu tenho vontade de ler. Quero estar, daqui a 10 anos, numa casa entre as árvores. Ainda existem abelhas que distribuem as flores pacientemente entre todas as aves. Um mamífero, uma taça de mel e sal. Oceanos cheios de peixes e livros guiam as lembranças e as naves. A última levou para Marte o que restava de armas e ressentimento. Eu ainda acredito nas pessoas. As dívidas foram pagas pelos bancos às gerações de dizimados. Quando tentaram incendiar as florestas, os grandes rios enforcaram as divisas uma a uma. Para troca, há sonhos, pesadelos e a memória das tribos que tentaram matar. Araruna é um tipo de arara azul. Ararapiri, outra arara. E Araraquara, toca das araras, é dia, sol e luz. Todas existem no cocá de cada indígena. Por vezes voam e deixam o mundo para trás. Durante toda a noite, a mulher mutante cozeu um bolo de milho sobre as brasas, invocou as bruxas, as deusas e as imigrantes e liberou finalmente a fruta e o leite. O amor deixou de estar nas mãos das más memórias. Não existem cadeias nem farmacêuticas. Para que serviriam? Atravessamos a grande peste. Teremos aprendido algo. Cantar entre as paredes revelará o persistente mergulho da cura e os limites da transfusão do impedimento. Mesmo que hoje só ande 100 metros em redor da minha casa, tenham fechado os jardins e proibido os abraços, este é o canto do desejo e jamais se quebrará. E este é o poema que eu tinha para ler-vos do Canto do Desejo. Queria ler-vos outro, do Carta de Amor ao Pesadelo, para terminar esta
apresentação do livro. Este poema chama-se Poema de Amor. É um poema um pouco diferente. Amor, põe a mão na minha boca, faz-me rir. Conta histórias do teu cão que morreu. Deixa-me pousar as pernas a tremer no teu peito, faz-me suplicar, não pares. Lê-me um livro para eu adormecer. Faz aquela receita da tua avó que cura todas as doenças. Diz que gostas de borboletas, vai, e que tens saudade. E se eu chorar, não te assustes. Respira a alegria anterior do riso que virá a seguir. Põe aquela música alto para os vizinhos. Alucina-me com a tua arte e humor alternado. Tu que entras e sais do abismo como as ondas de Janos. Beija-me outra vez naquela livraria daquela maneira. Envia-me um poema de manhã para suportar o mundo. Ser feliz onde estiveres. Escreve-me aquela carta comprida. Tem coragem e cuida muito bem de teus amores, grandes e pequeninos. Meu amor, acompanha a minha jornada pela frase da Clarice que um dia escrevi nas costas, para nunca esquecer. Liberdade é pouco. O que eu quero ainda não tem nome, pois não tem nome a terna iniciação. Percebi a serena estupidez e o secreto prazer com que nos assombra Sísifo, a Fênix ou a reencarnação. Somos assim diminutos perante a proporção do mundo. Só nossas pestanas permanecem sensíveis ao bater frenético das asas do colibri. As grades andam a crescer mais do que as batatas, muito mais do que as batatas. Cuida de mim. Eu mergulho nas palavras e deixo-me perder por elas, minha obsessão. Nunca te esqueças dos pássaros. E entra em casa, tens a chave. Pronto, e é isso, era isso. Os dois poemas estão aqui, estão com a Livre Luz, destes dois. Eu pensei, se calhar, depois eu queria conversar um pouco sobre as mães e a língua portuguesa, preparei uma coisa muito pequenina, mas se calhar, já que o livro arrancou, se outras pessoas quiserem falar, eu depois volto a falar sobre a língua. É isso. Pode ser? Nós vamos fazer exatamente isso, que aí depois nós voltamos, que eu tenho uma pergunta muito pontual para você, Judite. Gostaria, então, Célia, que você também falasse um pouco do seu trabalho, que é um trabalho extremamente importante, inclusive, principalmente nesse dia em que a gente comemora a nossa língua, né? E que você veio exatamente fazer esse processo e essa apresentação de um trabalho de inclusão que você desenvolve lá e trazendo essa sua visão desse seu trabalho para nós. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui, que estão do outro lado, a escutar-nos. Cumprimentar todos que estão aqui conosco nesta mesa. É um prazer imenso voltar novamente a Poços de Caldas e a Filipossos. Ano passado eu tive o prazer de estar cá, numa mesa onde falámos de uma temática que era a literatura acessível. Bem, eu sou professora e investigadora e acho que escrevo desde menina. Hoje à tarde, um menino perguntava-me quando é que eu comecei a escrever. E eu disse-lhe que eu comecei a escrever quando era pequena. Eu cresci em África e depois vim para Portugal. É um processo que aconteceu a muitos portugueses, sempre com uma coisa que é a nossa língua, não é? Nossa língua que está em tantos continentes. E nessa altura eu escrevia para estar mais perto dos meus pais, que continuavam em África. Mas eu sempre gostei de escrever para crianças. E a verdade é que eu sou também, além de escritora, a outra parte que é investigadora, professora universitária, tudo isso. E nessa outra função, uma coisa que me preocupava era que sempre que eu escrevia livros, eles não chegavam a todas as crianças. Chegavam a algumas. Então, neste percurso destes quase 40 anos,
É importante que os meus livros, que os livros de outros escritores, especialmente para crianças, chegassem a todas as pessoas. E hoje que estamos aqui no Dia da Língua, do Dia Mundial da Língua Portuguesa, provavelmente a nossa língua que é falada em vários continentes, que é a 5ª língua mais falada, mesmo assim, nós que estamos aqui, que todos escrevemos e que todos somos escritores, provavelmente os nossos livros não chegam a todos. E foi nesse percurso que comecei a pensar como é que eu podia transformar um livro para que todas as crianças o pudessem ver, sentir, ver só as imagens. E nasce então o conceito de livro multiformato. Tira uns, já existem livros multiformato? Sim, é verdade. Já toda a gente ouviu falar de livros em braille, já toda a gente ouviu falar de livros em áudio. Mas eu não queria isso, eu queria uma história que todas as crianças pudessem ao mesmo tempo ler juntas, de acordo com as suas capacidades. Sim, porque as crianças cegas têm uma capacidade que se calhar nenhum de nós que está aqui tem, que é ler rapidamente com os dedos. E as crianças surdas têm a capacidade de ver visualmente uma história através das libras, ou no nosso caso, em Portugal, da língua gestual portuguesa. Mas ainda há, no meio de tudo isto, crianças que não entendem muito bem o que está escrito. São crianças que têm costuma vulgarmente a nossa sociedade dizer que são crianças com deficiência intelectual. Não, para mim são crianças que veem o mundo de um modo diferente. Então a língua é a ligação de tudo isto. E esta preocupação fez nascer, este é um dos meus livros, que escrevi com uma escritora brasileira, Karina Alves, e que são 2 livros, porque falamos português, mas se calhar não falamos português, cada um fala o seu português, e também este livro também quer mostrar isso, nós podemos falar português e respeitar a identidade de cada país na sua língua portuguesa. E então este livro, de facto, é um livro que pensamos para todas as crianças, ou seja, tem o respectivo QR Code que leva para o livro em libras, audiolivro, e depois quando o abrimos, tem o livro em braille, obrigada, tem o livro em braille, tem uns bonequinhos, que é um código pictográfico que ajuda quem não entende ainda o português, que é pequenino, crianças com espectro de autismo, crianças que não dominam a língua portuguesa, que são migrantes, e depois a história, e depois finalmente tem a ilustração e um código QR com audiodescrição para que a criança cega possa ler e depois ouvir o colorido das imagens. E, claro, quando viramos, temos um outro livro exatamente igual, mas em português do Brasil, como eu gosto de dizer, português com açúcar. Para mim, o português do Brasil será sempre um português do açúcar. Talvez porque me lembra o meu português da África e da minha infância. E, no fundo, é um pouco o que eu faço há cerca de 40 anos, muito tempo de investigação, que deu, de facto, origem a que nós, na nossa universidade, no nosso Politécnico em Leiria, que nós em Portugal temos 2 tipos de ensino superior, eu gosto sempre de dizer isto, temos as universidades e temos os institutos politécnicos. Nasceu, por isso, a primeira editora de livros multiformato para crianças, para tapar, não sei se é tapar, é uma lacuna que existe nas nossas editoras. Nós nunca pensamos para todos ao mesmo tempo. Quando falamos de inclusão, todos já falámos de inclusão aqui hoje, durante todos estes dias, mas a verdade é que eu acho que nós usamos a palavra inclusão porque é bonito agora usarmos. Eu gosto mais de usar a palavra equidade. O que eu pretendo, numa mesa que estamos aqui hoje, num dia em que o denominador comum é a língua portuguesa,
é que se calhar todos saímos daqui com vontade que aquilo que escrevemos consiga chegar a todos. E se calhar não chega a todos. Numa mesa que tenho aqui com escritores, se calhar deixava aqui, e vou terminar já, porque senão vou ficar aqui a falar sempre. Se todos que escrevem que estamos aqui, os 4, se já pensaram se os livros chegam às pessoas cegas e se eles gostariam tanto de ouvir os poemas da Judite e senti-los, e será que os poemas da Judite chegam à população surda? É um desafio. Será que não devíamos pensar, já que a literatura, já que a língua portuguesa nos une, pensarmos mais nestas questões de podermos chegar de facto a todos? E um desafio aqui também, para o meu colega de mesa do lado, que vai falar muito, porque não, aquilo que ele nos vai apresentar, que ainda é segredo, ser de facto acessível e ser para todos. É este o desafio que eu quero deixar aqui. Pensarmos para todos, mas não pensarmos para todos, como eu digo em Portugal, que é, dizemos que pensamos, mas depois é como, não sei se aqui no Brasil tem muito este termo, eu costumo dizer, quando a manta que nos cobre é pequena, nós vamos puxando a manta e de vez em quando ficam os pés ou os braços, uma parte fica destapada. E o que nós fazemos agora é, dizemos que pensamos para todos, mas é depois de estar feito. E o que eu gostaria era que nós pensássemos para todo quando estamos a construir um projeto. Muito obrigada. Seguindo esse raciocínio do desafio, porque realmente é um grande desafio que a gente tem feito, não só o nosso trabalho, mas o trabalho de todos vocês, né? É um grande desafio. Eu queria que o José Manuel falasse um pouco desse desafio também, e dessa sua relação tão próxima com o Brasil, como se deu, como se dá e qual que é o maior desafio para você nesse relacionamento conosco. Eu já contei essa história o ano passado, portanto não vou contar este ano. Pode-se verificar. Boa noite a todos os que estão aqui. Boa noite, Gisela. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Obrigado, colegas de mesa. A minha área de atuação é a aviação. Eu vou permanentemente entre Portugal e o Brasil, e um bocadinho menos entre Portugal e África. E, de repente, no meio de todas estas viagens, que começaram por negócios, que começaram por uma série de outras vicissitudes, a literatura sempre foi até 2016 um bocadinho mais marginal na minha vida. Sempre ler muitas coisas, mas não, só comecei a escrever mais tarde. Escrevi nos jornais, mas isso não é literatura. De vez em quando lá sai uma, mas não, literatura é uma coisa mais sofrida e mais difícil. Portanto, quando eu não sou escritor, já escrevi alguns livros, mas ser escritor é uma coisa diferente, e esse momento na minha vida ainda não chegou. Mas eu divirto-me muito a fazer aquilo que faço, e penso que aquilo que eu faço é importante para os escritores, e começo por aí. Isto antes de responder ao desafio da Célia, e que é muito importante, mas eu começo pelo objeto com que todos estamos a usar. Eu fiquei contaminado com a Célia e passei a falar este português com um ovo na boca que ninguém compreende. E, portanto, se me permitem, trocarei de imediato o meu sotaque. Não concordo com você, não. Quando você diz que é português com açúcar, é português só. Igual o português que se fala no Brasil, nos Brasis, nos 27 Brasis que tem aqui, se a gente contar o Distrito Federal. Então, a língua portuguesa, que é essa coisa que a gente usa, 260 milhões, com perspectivas de crescimento dadas pelas organizações internacionais, de chegar a 300 milhões antes do meio desse século, ela, com a conectividade global, deixou de ser apenas um instrumento
deixou de ser uma forma de comunicação e ela própria virou uma plataforma. Ou seja, é como se ela fosse o código. Eu não estou falando da inteligência artificial, não, isso é outra coisa. Estou falando do código. A língua, ela é ela própria um território. As coisas acontecem na língua, e quando eu falo coisas, eu falava de negócios, falava de... tem posts, Instagrams, uma série de coisas, mas tem negócios também, e tem leis. E então, muito recentemente, nessa língua portuguesa, ela é pioneira num facto jurídico, que foi o governo de Portugal colocou em funcionamento a lei da mobilidade dos países de língua portuguesa. Isso era um anseio antigo, muito travado, porque Portugal, como vocês sabem, está dentro da União Europeia, e a União Europeia tem um problema de imigração contrário ao de Portugal, uma imigração complexa, sobretudo na Alemanha e na França, e Portugal, se tornasse cidadãos todos os brasileiros, virava mais importante que a Alemanha, e isso não poderia ser. Então, mas... de uma forma, ainda assim, revolucionária, o acordo foi aprovado, foi aceite pela União Europeia, e hoje, como a gente fala, a gente abre o laptop e entra no site da Autoridade das Migrações, que é uma coisa nova, que começou há 2 semanas, do CEF, que é o serviço que rege as fronteiras de Portugal, e, através da internet, a gente consegue obter um visto de residência. A gente, quem? Todos os que vivem num país de língua oficial portuguesa. E isso é revolucionário. Pela primeira vez, não é preciso mostrar que tem emprego, que tem alguém que está esperando a gente do outro lado, que tem dinheiro, não é preciso fazer um seguro, é preciso assinar um termo de responsabilidade. Eu, Joaquim Firmino Cesário Rico, desejo ir para Portugal. E, automaticamente, depois de verificadas as questões de segurança, o cidadão tem uma autorização de residência por 1 ano. E essa autorização de residência, se ele for cumpridor e trabalhador, se renova por mais 2 e por mais 2. A lei portuguesa fala que ao 5º ano se habilita a cidadania. Então, essa coisa é realmente revolucionária. Não permite que um cidadão que vá do Brasil, ou de Angola, ou de São Tomé, ou dos outros países, nos quais se inclui, ninguém compreende bem como, seria uma longa história, a Guiné Equatorial, mas isso está aí, existe, por conta da demografia trágica que Portugal tem. Para vocês saberem, apenas 1,4 filhos tem cada mulher, o que significa que, se nada fosse feito, Portugal teria 7 milhões de habitantes em 2050 e 4 milhões em 2100, e seríamos todos muito velhos, a maior parte de nós defuntos. Isso é um problema que tem que se resolver dessa forma, e ele está sendo resolvido assim, como a sorte. A imigração que vai dos países de língua portuguesa é majoritariamente cristã, tem os mesmos hábitos basilares, foi educada, alfabetizada da mesma forma e, sobretudo, fala, ou melhor, escreve em português. Nem todos, porque é países de língua oficial portuguesa, como o Brasil e, sobretudo, Moçambique, onde 95% dos moçambicanos, país de língua oficial portuguesa, não falam português, falam as línguas... qual é a palavra certa? A gente tem que ter muito cuidado com essas palavras. As línguas indígenas, que como no Brasil. No Brasil, a diferença é que a população indígena é bem mais reduzida, comparada com a população que tem origens na Europa. Apesar de tudo isso, hoje já um livro que foi editado no Brasil
foi lançado no Brasil pela primeira vez, que é em Portugal. Os livreiros brasileiros e portugueses não falam uns com os outros. Então, é muito difícil encontrar livros do Brasil em Portugal, e é muito difícil encontrar livros de Portugal no Brasil. Existem razões para isso precisas, é fácil. Como costuma se dizer, é a economia e o negócio estúpido, é sempre assim, porque o Brasil consome muitos livros, mas tem muito poucos compradores, porque o Estado no Brasil, os municípios, compram muitos livros, então, e os escritores brasileiros, os livreiros brasileiros resistem a isso, assim como os livreiros portugueses, que têm um mercado mais consumidor de business to consumer, como se costuma dizer, ou seja, são mais as pessoas que compram e não as entidades, mas não quer levar com toda a miríade de escritores brasileiros em cima. Isso é muito retrógrado, se entende, mas num tempo em que a leitura precisa ser fomentada, em que as pessoas se consomem cada vez menos palavras e letras complexas, com coisas mais rasas, mais títulos. Mas é um problema que a cimeira que aconteceu a semana passada lá em Lisboa abordou, mas de uma forma muito tênue, porque é um problema das elites culturais, e aqui as elites culturais que me perdoem, ainda que às vezes a gente possa pertencer a elas, é preciso resolver esse problema se queremos ter uma cidadania da língua. Então, e a gente, nos 9 minutos que eu já gastei, vou gastar mais um contando o grande segredo da noite. A Gisela falava que o ano passado ela me convidou, eu tive aqui nesse... Deixa para a segunda rodada. O segredo? Segunda rodada. Não há nada como a gente falar que vai contar o segredo que não conta, né? Daqui a pouco. A semana passada, é um segredo que já não é bem segredo, né? Mas a gente sabe como é. O ano passado, sentado aqui com o Jorge Caldeira, na altura, nomeado imortal, hoje já imortal de facto, porque tomou posse da cadeira 16 da Academia Brasileira de Letras no meio de campo. Com ele nós falávamos, a gente foi em janeiro, a gente foi na Portuguesa em São Paulo ver o futebol, foi do que a gente falou aqui. Eu falei, cara, tu está me devendo uma ida ao futebol. A gente foi ver a Portuguesa, que não é um time de futebol, infelizmente, é um conjunto de jogadores que perde quase sempre, mas que sobrevive. E a conversa foi o novo cônsul-geral de Portugal, que eu tenho a certeza que está ouvindo essa nossa conversa hoje através do YouTube. Ele foi a primeira vez que ele foi, tinha acabado de chegar, foi a primeira vez que ele foi, e a gente entendeu uma coisa, que é, e que serve de lançamento para a segunda volta, que é as diferenças que tem a nossa língua. Ele nunca tinha estado no Brasil, veio da Austrália, né? As diferenças que estão na nossa língua são, ao contrário do que muitos pensam, o grande problema não. Eu penso que são o maior cimento que a gente tem para o futuro. Não respondi o desafio, mas vou responder mais tarde. Isso mesmo. Muito bom. Para a gente encerrar essa primeira rodada, gostaria de saber também do Augusto Menegui, que tem uma relação forte com a Judite, num trabalho profissional que já vem desenvolvendo, e qual que é a sua relação também com a língua portuguesa de Portugal, nós dois sendo brasileiros aqui da mesa, mas com essa diversidade. Qual que é o seu trabalho? Muito bem. Olá, boa noite a todos, né? Boa noite a todo mundo aqui. Bom, eu comecei um projeto com a Judite, né, chamado Desmanche, que é uma oficina de criação literária, em moldes que a gente considera um pouco não convencionais, né? Por que não convencionais? Porque não só focado no aspecto técnico da língua, né, da linguagem, como uma oficina de técnicas de escrita, nós passamos a pensar a formação da subjetividade, ou seja, uma transformação de si afeta diretamente o modo como essa escrita é realizada, né? Então, a relação começou por esse caminho. E os resultados foram, para nós mesmos, surpreendentes, né? As pessoas tiveram desenvolvimentos assim exponenciais, eu diria, né?
E prosseguimos nesse projeto, que é um projeto intercontinental, porque nós temos alunos do Brasil, de Portugal, do Brasil, de várias regiões do Brasil, na verdade, né? Também tivemos da Espanha, da Bélgica, da Itália, da Inglaterra. Então, é um projeto que está tomando uma proporção bastante singular para a gente, né? Então, não sei, a gente acho que pode também comentar um pouco mais. Tá? Sabem, nós ficamos aqui a pensar em duas coisas ao mesmo tempo, não é? É uma oportunidade de estar aqui um Dia Mundial da Língua Portuguesa, não é? Que é algo que eu amo profundamente. Amo enquanto escritora, amo enquanto pessoa. E então pensamos em falar da Desmanche, que é esta oficina, que é uma experiência que nos mudou e que esperamos também tem vindo a mudar as pessoas que têm participado em termos da sua prática literária, em termos da sua relação com a literatura, mas quisemos pensar um pouco também na língua. Sabem, é que nós somos escritores. É um bocadinho, como é que é, irresistível não falar sobre a língua. Então, eu vou falar um pouco mais sobre a Desmancha, mas o Augusto preparou um texto muito curto para fazer uma pequena reflexão acerca da língua, que eu já vou complementar falando também sobre a Desmancha. Pode ser assim? O Augusto escreve à mão. O Augusto é do século passado, ou 2 séculos atrás. Não somente à mão, mas eu gosto. Ok, bom, então. Fiquei pensando nisso também, né? Falei para a gente, poxa, acho que eu vou fazer um texto mesmo, para falar também de algumas questões que estamos aí, passamos por uma pandemia que deixou a língua também bastante fraturada, pelo menos a minha, ficou muito fraturada com a situação do país. Então, eu resolvi fazer um texto. Eu vou ler, 5 minutos, tá? Parece muito, mas é pouco. Uma homenagem à língua é, de certo modo, uma homenagem à realidade. Acontece, porém, que a língua, a maneira da língua de nosso corpo, vive dentro de um espaço oco e exige, de nossa parte, um esforço muscular para que apareça. Isso quer dizer que as categorias gramaticais são a parte esquelética e biológica da língua, mas não a sua totalidade. Sobretudo quando tentamos dizer o real, se é que o real pode ser dito ou enunciado, né? Ou quando tentamos devassar um sentido menos óbvio e objetivo. Por exemplo, aprendemos que o sinônimo de casa é lar, morada, residência, mas algo de nossa própria casa que nunca é totalmente revelado ou dito, como um cheiro ou uma lembrança. O sinônimo de casa deve ser, então, corrigido, para abrigar as palavras meus filhos, alguns livros, o sol nas orquídeas, a minha avó, o ano de 1991. Pode ser, em alguns casos, que casa seja presídio, cativeiro, um sonho de vida ou nada disso. Percebemos, então, que os sinônimos da língua estabelecem relações particulares, singulares, e que ora se aproximam do sentido da palavra original, ora se afastam dele. Tal como o conceito de cidadão se transforma, sendo mais amplo ou menos amplo, sendo mais permitido ou menos permitido, tendo mais ou menos direitos, a língua segue o mesmo movimento. Aliás, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 referia-se aos homens mesmo, e não à humanidade em geral. Quando Olympe de Gouget propôs a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, foi rejeitada, tida por traidora da Revolução e executada na guilhotina em 3 de novembro de 1793. A palavra guilhotina, aliás, é um substantivo feminino, que significa, por odiar o que não compreendo, arranco-lhe a cabeça. Ou ainda, protetor universal de pontos de vista absolutos. No dicionário estará uma outra definição, incompleta e parcialmente correta. Como podem ver,
a língua tem sutilezas que levam mais de 200 anos para serem questionadas. Como se sabe, palíndromos são palavras que podem ser lidas de trás para frente e que, independente da direção, mantêm o seu sentido. Alguns dos mais conhecidos são afã, ala, ama, arara, ata, asa, ele, esse, oco, ovo, rir, socos, matam. E também algumas frases palíndromo, como a mãe te ama, ame o poema. Mais raros e de difícil percepção são os casos dos palíndromos complexos, categoria que julgo ter descoberto por acaso, tais como o ex-presidente, que lido de trás para frente significa uma tragédia sem catarse. Ou ainda a frase, é só uma gripezinha, que lida de trás para frente significa genocídio. Nos palíndromos complexos, o sentido nem sempre é evidente, como não é o sentido da realidade, que só acena para nós no intervalo o furo da linguagem. Quase nunca é o que está dito, mas o que se deixa por dizer e que vem até nós, tocando-nos. Para não me prolongar muito, eu lerei uma breve notícia. 3 policiais foram amarrados a uma árvore e receberam 200 chibatadas cada um, por terem se recusado a atirar em um homem cujo único crime era ser negro à meia-noite em Higienópolis. Digam-me vocês se essa notícia é real ou não, e se nela a língua diz algo além de verbos, substantivos, artigos, adjetivos, etc. Também gostaria de dizer que esse meu texto, lido de trás para frente, significa agradeço por terem me ouvido. Obrigado. Que lindo texto. Não, interessante que no Dia Internacional da Língua Portuguesa, uma mesa tão diversa, com temas tão diversos e pessoas tão diferentes e com assuntos tão diferentes. É simplesmente sensacional. Eu gostaria de saber de você, Judite, você lê o poema com uma intensidade, com um amor, com algo que vem tão de dentro de você? De onde vem essa força, essa intensidade tão sublime e tão suave ao mesmo tempo? O poema é mesmo a relação com a poesia. O poema, eu vou dizer uma coisa que eu nunca sei se tem realmente significado, mas para mim é assim, o poema vem de lugar nenhum. Eu não sei quando é que ele chega, eu não sei como é que ele chega, eu não sei porquê é que ele chega, mas ele, quando vem de um sítio que precisa de sair, precisa daquela palavra exata que eu consegui, de alguma forma, escrever. Então, quando eu a leio, ela vem dessa existência, não é? Eu acho, além de que eu amo poesia. Eu amo poesia em geral, eu amo ler poesia. Eu lembro-me dos primeiros poemas que eu li, de, a partir desse momento, eu estranhar a realidade e vê-la de um modo que eu nunca a tinha visto, muitas vezes sem perceber o verso. Eu não sabia exatamente o que é que ele queria dizer. Eu sabia simplesmente que me perturbava. Então, eu acho que leio por aí. É isso. E a gente, sabe, a pensar sobre a língua. Eu vim escrever um conto, não é? O vosso convite foi para isso. O conto chama-se A Timidez das Árvores e faz parte de uma coletânea de contos que eu estou a escrever, que se chama Todas as Histórias de Amor que eu queria ter ouvido, e que nasce num momento muito particular. Na minha varanda havia uma menina a brincar, ela passava a vida a brincar sozinha no passeio, não saía dali. E ela procurava chamar a atenção de todas as pessoas que passavam, como se ela buscasse amor em toda a gente que passava por ali. E o título nasceu. Entre nascer este título, que já faz 5 ou 6 anos, eu estar a escrever este terceiro conto,
os livros demoram, não é? Eu estou a dizer-vos isto para partilhar convosco o que é que eu estive também a refletir sobre a língua e que foi ontem de manhã, eu tive ali um momento para escrever um pouco mais do conto. E sentei-me aqui no jardim, em frente da fonte, não é? E a fonte estava desligada e eu estava absorto a olhar para a água e a água parecia parada, não é? Mas assim com mais atenção, ela parada, ela estava cheia de pétalas caídas, não é? Ali, e eu de repente noto que ela se move muito devagar. Movia-se a água, moviam-se as pétalas. E eu pensei na língua. Como aquela água era a língua e como cada uma das palavras que fazem parte de uma língua se deslocam assim muito, muito lentamente. E que nem sempre são as mesmas, as palavras que têm um significado para a minha geração, para a geração seguinte, terão outro significado ainda. E isto é o percurso, a fonte da língua. E a língua tem essa capacidade de permanecer parecendo imóvel e, no entanto, estando em constante movimento. E aí fazia a primeira ponte com a desmanche, essa experiência. Nós trabalhamos nas desmanche exercícios espirituais para trabalhar a criação literária. E quando dizemos isto, as pessoas ficam a olhar para nós sempre a pensar, bom, mas isto será uma espécie de religião? Não tem nada a ver. O primeiro exercício, e é deste que, por exemplo, permite este acontecimento que eu vos estava a contar, tem a ver com presença. A importância da presença, enquanto exercício espiritual. Significa que, quando eu estou aqui a falar convosco, eu não estou a pensar nas tarefas que eu tenho amanhã, nem naquilo que acabou de passar. E a presença, a abertura, a atenção, permite-me ver, a mim, a outras pessoas, naquela água parada, uma metáfora, a língua, palavras e uma outra potência, a potência absoluta da imagem. E nós trabalhamos isto ao trabalhar a desmanche. E isso faz-me pensar no que é a língua. Depois, eu coloquei-me duas perguntas, que era só isso que eu vos queria partilhar também. Como é que as línguas nascem? A resposta tem um lado difícil, porque, na verdade, muitas vezes as línguas nascem de processos violentos. E se nós pensarmos no português enquanto língua, ela tem a ver com invasões celtas na Península Ibérica, ela tem a ver com uma presença árabe, que foi em parte apagada, mas que é muito presente na nossa língua. Ela tem a ver com o latim, obviamente, que se mantém como grande presença linguística, e tem a ver com um processo violentíssimo, que é o processo da colonização. Essa língua atravessou oceanos de um modo difícil, de um modo custoso, que em alguns casos eliminou ou procurou eliminar pessoas, palavras, modos de expressão. Agora, ela nasceu. E como todas as línguas, isto significa potência e complexidade. Eu vou-vos dar dois exemplos para falar-vos disso. Eu trabalhei e vivi em Cabo Verde há 2, 3 anos. Em Cabo Verde fala-se a língua oficial, o português, a língua não oficial, o cabo-verdiano, o crioulo cabo-verdiano, há muitos termos. Eu tive de aprender a língua muito rapidamente a dar aulas, porque se as aulas decorriam em português, cada vez que os jovens se zangavam uns com os outros, se falavam imediatamente em cabo-verdiano, esqueciam o português no segundo, e se eu os queria acompanhar, a língua que vinha de dentro era o cabo-verdiano. E um outro exemplo, em Moçambique, precisamente, um país de língua oficial portuguesa, onde mais de metade da população, na verdade, não a fala, eu ouvi uma amiga dizer-me uma história que eu acho que traz aqui esta contradição. Ela era de Tete, não me estou a lembrar da língua dela, quando ela vai para a escola primária, ela é obrigada a falar em língua oficial portuguesa. Ela chorava diariamente para o fazer. E ela diz-me isto e ao mesmo tempo diz: foi essencial que o Samora Machel tivesse oficializado o português em Moçambique, porque era a única forma possível de unir este território. E aqui, portanto, falamos de contradição.
E a partir daí, temos a língua que temos. E aí a língua é um prazer e é potência. Com isto, fazendo novamente a ponte para as mãos. A escrita, a literatura, não pode isentar-se da complexidade. Não pode apagar a violência. Mas não pode também não capturar a potência que nasce dessa complexidade. Porque agora é de facto maravilhoso. E é maravilhoso, por exemplo, ter alunas, como nós temos, que vêm a partir do português do Brasil. Eu estou sempre a aprender palavras. E agora até me estou a policiar numa, porque eu não disse miúdos. Eu, quando falo de jovens, geralmente digo miúdos. E o Augusto avisou-me, dito, se tu dizes miúdos no Brasil, vão pensar que tu estás a falar de galinhas, não é? Do interior das galinhas. Aprendemos palavras, aprendemos formas de construir as frases, aprendemos formas de construir a poética, que é desta mistura que também nasce. E isto é maravilhoso. O último aspecto é precisamente a continuidade desta ideia da língua. A língua é um ser vivo, com a possibilidade de ser imortal, até que a gente saiba, embora algumas morram. E então, pensando nisso, eu perguntava-me como é que as línguas vivem. Pensei em adjetivos. Eu acho que a língua é irreverente, ela é insubmissa, ela é silenciosa, ela é bela, ela é indomável e ela é imortal. E indomável, para vos contar, há um texto maravilhoso da Virginia Woolf que se chama Craftsmanship, um passeio à volta das palavras, onde ela diz: a gente bem pode tentar domesticar as palavras, o máximo que a gente consegue é arrumá-las em dicionários, mas as palavras não vivem nos dicionários, as palavras vivem na nossa mente e elas vão rebelar-se sempre. Então a língua portuguesa, para mim, é um ser vivo que eu, mesmo enquanto escritora, que eu passo o dia à volta dela, eu em parte não a controlo. Eu não controlo um poema. É a língua, porque a língua, ela própria, também tem a sua própria vida. Eu acho que esse é o último aspecto das mãos que eu gostava de partilhar aqui. Também falando sobre sim, e claro, e amanhã nós vamos falar também mais sobre isto na livraria Porão, à tarde, e nós temos um site, claro, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais, que é desmãos.net. Certíssimo, momento de marketing. Maravilhoso. Já foi. É isso. Muito bem. Realmente, o nosso idioma, qualquer língua, né? Mas o nosso idioma tem uma riqueza de vocabulário, uma riqueza de significados que realmente... E o poema, e você é essa poeta nativa mesmo, nasceu com a poesia dentro de si. Maravilhoso o trabalho. Recomendo mais uma vez, os livros da Judite estão aqui para depois vocês pegarem autógrafos. Antes da gente passar para nós, já estamos aqui, olha, 1 hora que a gente está falando, olha só, passa rápido o tempo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos convidados aqui da mesa? Gostaria? Enquanto está levando o microfone, eu gostaria de agradecer, olha lá, o nosso patrono, viu, Elaine? Quero agradecer a presença do queridíssimo Walter Carvalho, que é o patrono do Flipostos esse ano, está aqui nos dando a honra da presença. Amanhã será o encontro com ele. Obrigada, Walter, pela presença. A sua esposa está conosco também, e outros convidados que também estão por aqui. Já tem aí? Vamos lá. Olá, boa noite. Meu nome é Aloísio. Sou professor de língua portuguesa e literatura, e em algumas aulas, a gente tem que entrar num aspecto muito curioso, que é esse processo que a língua portuguesa sofreu em alguns anos, chamado reforma ortográfica ou novo acordo ortográfico. E é muito curioso porque eu sei que em Portugal tem uma certa resistência, né? Alguns jornais, enfim, alguns jornalistas, enfim, também algumas revistas, em relação ao novo acordo e essa, talvez, com aspas, tentativa de unificação da língua. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Como foi esse processo para vocês?
o acordo ortográfico é muito importante. Porquê? Porque ajuda a que a língua se possa desorganizar. Porque se nós não tivermos um corpo organizado, a desorganização vira caos em vez de virar crescimento. Se as palavras, por exemplo, das bulas dos medicamentos, dos livros de instruções dos eletrodomésticos, dos computadores, dos ternos e dos fatos, não forem definidas, aí vira uma zona. Então, mesmo que alguns jornalistas que existam e que são mais velhos, que são mais resistentes, uma mudança é sempre uma coisa chata e até pode virar uma imagem de marca. E eu hoje lembro 2 ou 3 que ainda gostam de escrever: esse artista segue o antigo acordo, porque ele não segue o desacordo. Eu deve ter uns 5 já. Antes a gente escrevia farmácia com PH, agora escreve só com um F. Então, tudo isso é normal no tempo. Agora, quando a gente fala nunca se leu tão pouco, não é verdade, nunca se leu tanto. Agora, nunca se leu tanto tão simples, como tu falava tão bem. A complexidade é obrigatória, mas não para... As pessoas precisam saber coisas. A globalização obriga a que haja uma normalização. Agora, é bonito, é feio, isso é estética. O que é bonito é para lá das palavras, está no seu significado. Menos os palíndromos complexos, que eu isso quero discutir com você mais tarde. Queres falar tu primeiro agora um pouco sobre isso? Eu ia falar só do ponto de vista do escritor, tá? Assim, eu me dou total liberdade de usar o novo, o velho, até o que não existe ainda. Então, nesse sentido, como escritor, acho que essa liberdade pode ser mantida, né? Você vai fazer um personagem, você pode utilizar uma linguagem muito própria para ele, que não precisa necessariamente. Aí tem a questão das editoras, né? Que elas têm que também entender esse movimento, né? Porque às vezes ela pode cobrar de você o acordo ortográfico sem entender que na sua obra você não pode utilizá-lo, né? Agora, como ele está dizendo, eu concordo plenamente. Quando você está tratando de outras questões que não é a literatura, porque é sempre um problema a arte, né? Ainda bem, esse é o sentido dela mesmo. Mas fora do âmbito, eu não vejo questão assim nenhum. Para mim, não é um incômodo. Aliás, eu acho que é benéfico também. Para você, Judite. Podes falar à vontade? Eu também concordo com o acordo. E, quando estava a ouvir essa questão, fez-me lembrar, no meio universitário, há sempre aquilo que nós chamamos os velhos do Restelo, que é aquilo que usamos, uma expressão que usamos muito em Portugal. E lembro-me quando saiu, havia uma forte oposição, porque quando saiu o acordo, nós teríamos que usá-lo inevitavelmente, não é? No nosso dia-a-dia. E eu concordo que existe esse acordo. E eu acho que este acordo mostra uma coisa: a língua está viva. Para mim, a língua está viva sempre. E o acordo não é, como alguém dizia, que era matar... Não é matar. É sinal que a língua está viva. Uma língua está sempre viva, está sempre em evolução. E o acordo, eu acho que tem que existir mesmo. É fundamental em tudo. E como eu concordo, eu, quando passo ao outro lado de escrever, tenho a liberdade plena. As minhas personagens podem ser o que eu quiser. É essa a grande vantagem de podermos usar a língua para isso, para transmitir. Eu sinto muito dentro disto, embora no início também demorei um tempo a habituar-me, sabes? Havia palavras, por exemplo, como acto, fato. Bom, houve ali resistência, mas isso faz parte da mudança, de se habituar a novas palavras. Embora eu acho que sim, o acordo traz... Os acordos são tentativas de organizar a língua na medida do possível. E esta organização, né, este último acordo, eu penso que trouxe mais vantagens, não é? Foi o sentido de fazer avançar a língua e de alguma facilidade de comunicação, seja ela prática, como falava o José Manuel Diogo, seja de comunicação. Agora, depois há outras coisas que vão sempre escapar a isso. Por exemplo, nós temos uma aluna na Desmanche que
ela inventa palavras que não existem. A primeira vez ela perguntou-me, eu posso usar esta palavra? Ela me diz, não existe. Eu disse, claro. Quando tu escreves literariamente, se tu precisas dessa palavra, inventa-a. Outra coisa ainda é, imagina, eu trabalhar com jovens, numa escola que eu, do Plano Nacional das Artes, eu sou artista convidada e estava a pedir-lhes, cada um fizesse o seu dicionário, e pedi-lhes a palavra mais fria. E em 30 alunos e alunas, quase todos respondem ok. A palavra mais fria para eles e para elas era ok. E eu disse ok. E fiquei pensando. Porque, claro, é uma questão, por exemplo, de geração. E estamos a falar de um estrangeirismo. Se nós fôssemos falar, então, do estrangeirismo, de toda a dimensão, as palavras que a tecnologia tem vindo a traduzir na nossa vida. Mas isto, por exemplo, são... Olha esta vida das palavras. Porque depois, falando, claro, são pessoas que conversam, eles conversam muito entre si por texto. E o ok, muitas vezes, é ok. Não é? Então... Eu acho que é sempre para acrescentar alguns aspectos. E o bom disso tudo é que eu acho que o nosso idioma permite muito isso, né? Invenção de palavras, criação de termos que só o nosso português tem. Palavras como gostoso, por exemplo, que é uma palavra muito difícil em qualquer outro idioma, no nosso idioma é uma palavra gostosa. O gostoso é gostosa. Eu gostaria de aproveitar, Elaine, o nosso patrono, olha... Pediu a oportunidade de uma pergunta, com certeza, Walter Carvalho. A palavra saudade também, né? Boa noite. Não, eu queria uma pergunta só, mas eu tinha duas observações. Uma é que o José, eu trabalho com ator, né? E eu achei você mais ator do que escritor, porque você domina a sua mise-en-scène de uma forma muito curiosa e com uma capacidade de cortar quase que uma palavra ao meio, saindo de uma língua para outra sendo a mesma. Parabéns. Fiquei muito impressionado com isso. E me emocionei com o texto do Augusto. É um texto que, dito ao contrário, é exatamente a mesma coisa. Eu me emocionei com o que você escreveu e queria ter acesso, eu queria guardar esse texto, se é possível, se você me permite. E a pergunta é dirigida à senhora, que eu inadvertidamente esqueci o nome. Eu queria que Célia, querida, eu queria que você falasse um pouco mais do que é o português doce. Porque quando você falou isso, apesar do Zé discordar, quando você falou isso, eu senti mel na minha boca. Você podia falar um pouco mais disso? Eu digo sempre que o português do Brasil é português com açúcar. Eu acho que digo isso desde muito cedo. No meu dia-a-dia, na minha outra vida, na minha vida académica, eu recebo muitos alunos do Brasil para fazerem doutoramento comigo e pós-doutorado, etc. E, portanto, o brasileiro, ou a língua brasileira, ou o português do Brasil, como queiramos chamar, está sempre no meu dia-a-dia, porque eu tenho sempre alguém do Brasil que está a estudar, a investigar comigo. E eu sempre gosto muito de ouvir, mas eu chamo porque, como eu estava a dizer, eu cresci em África, em Moçambique, e tenho uma forte ligação à África, tal como a Judite. Eu também vivo entre Portugal e Cabo Verde, tenho fortes relações com Cabo Verde, e quando eu vim, na década de 70, já foi há muito tempo, quando eu venho de Moçambique para Portugal, ainda na época da ditadura, eu encontro um português que era frio, azedo, triste. E o português que eu falava dizia-me que era um português diferente. Eu só conhecia aquele português. E eu via muitas vezes
o meu avô, os meus tios dizerem, parecia que o meu português era doce. E é assim que eu sinto, é isso mesmo, é mel. Acho que tem mesmo, gostei dessa expressão. É como que a língua portuguesa ficasse com o mel. E depois há tantas palavras que vocês têm que exprimem de uma maneira tão, não sei, tão, estão-me a faltar as palavras agora, tão, sim, pictogramas como nós usamos exatamente, que exprimem tão bem, tão claro. E é para mim isso que eu sinto, de facto. Na verdade, escrevendo com uma escritora brasileira que escrevi, temos mais livros estão mais livros para sair, entretanto. Depois, quando queremos lançar o livro para as crianças, acabamos por lançar em português do Portugal e em português do Brasil. Mas eu acho que isso também é uma maneira de... Eu vou dizer uma coisa que se calhar agora nem toda a gente vai concordar aqui comigo na mesa. Nós em Portugal somos muito... Posso dizer uma palavra não muito bonita? Quem está a ver lá do outro lado do Atlântico vai ficar zangado. Somos um bocadinho quadrados. Eu gosto muito de vocês têm essa expressão e nós não usamos. Somos um bocadinho quadrados, fechados. E a língua portuguesa do Brasil traz essa leveza que eu gosto das palavras. Faz-me sonhar, essencialmente. Leveza, talvez. Sim, tem leveza, é mais leve. Sim. É como se fosse a bruma do vento. É diferente. Poético. É a ginga da África, sim. É a ginga da África. Sim. Sim. É verdade. É por isso. É verdade. É a África. A África está... É mãe de tudo, não é? Sim. Mãe de todos nós. É mesmo. Bem, olha, a mesa está uma delícia, essa conversa está muito boa, como eu imaginava que fosse ser mesmo. Inclusive, essa conversa, né, José Manuel, já nos permite chegar ao momento de azeitar um pouco mais a nossa conversa e você apresentar esse projeto que tem tudo a ver com essa nossa conversa, que é o projeto da cidadania da língua. O que é a cidadania da língua para nós? Então, essa é a pergunta que vai ficar e que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que coroa toda essa nossa conversa maravilhosa e que tem tudo a ver com o que a gente tratou até o momento. Com a palavra, José Manuel. Então, eu vou fazer uma coisa que não está no roteiro. Eu vou escolher um amigo que não está aqui, estando. Ele se chama Laurentino. Ora. Quilombo, caçula, caipira, malungo, coivara. Chega alguma coisa aí? Travessia. Acho que não. Conquista, saudade. Chegou. Vou passar de novo. Quilombo, caçula, caipira, malungo, coivara, caatinga, travessia, conquista, saudade. A língua portuguesa resume toda a nossa história. A aventura, as dores... E agora não mostro mais. Então, é o seguinte, o Laurentino Gomes, que vai estar no primeiro ciclo da Cidadania da Língua, que vai acontecer em Coimbra, de 23 de junho a 2 de julho, é a segunda etapa de um primeiro ciclo que se vai concluir no dia 12 de outubro, quando, em colaboração com o município de Coimbra, a Associação Portugal-Brasil 200 anos e seus parceiros inaugurarão, 12 de outubro, a Casa da Cidadania da Língua, em Coimbra, um equipamento municipal que terá a participação na gestão
de nós que nos preocupamos com a língua e com esse fenômeno de que falávamos há pouco, de que a língua ela própria se constitui como uma cidadania. E então, quando há conceitos que não existem, é preciso cunhá-los, a gente se socorre do que aprendeu no marketing, então a primeira coisa é a gente se apropriar da ideia. E a melhor coisa para a gente se apropriar de uma ideia é colocar ela na boca de pessoas que são inteligentes, importantes. Ao contrário de esconder, dar sempre foi o melhor modelo de negócio do mundo. Então, a gente bolou a seguinte questão. Para celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, vamos perguntar a quem quiser responder o que é a cidadania da língua. E, para a surpresa nossa, as pessoas não perguntaram o que é isso. E todas responderam. E quem são todas? Um prêmio Camões, o Miyakoto, que escreveu um texto, que disse um texto maravilhoso. O Rui Castro, o Tiago Torres da Silva, que é um dos maiores poetas da língua portuguesa vivos hoje, embora só escreva canções. Tantos, o Zé Cabaleiro, o Sérgio Godinho, a Lília Schwartz, o Danilo Santos Miranda, muita gente, o Juca Kfouri, o Zé Eduardo Agualusa, tanta gente. E hoje, Dia Mundial da Língua Portuguesa, eu vou falar quem é a gente, porque eu quero dizer alto, que é o Carlos Moura Carvalho, a Samanta Buioni, o André Dias, que é de São Paulo, do SESC, a Samanta de Florianópolis, o Carlos de Lisboa e o Jamil Chad, brasileiro que mora em Geneva. A gente se juntou numa comissão curadora e foi fazendo perguntas, que começou e que foram mostradas as primeiras respostas hoje, às 4 da manhã, no escritório da Gisele, quando a gente fez um direto para a televisão portuguesa, lá sendo 8, então, desde então, não se dorme. Mas a questão é que depois foi ficar mostrando a Boa Nova para todo mundo. E a Boa Nova é também um desafio para todos vocês, porque a ideia é colocarmos na mesma página em que temos o Laurentino Gomes, ou que temos o embaixador de Portugal no Brasil, ou o ministro da Cultura, quem é uma pessoa normal e que diga o que é para si a cidadania da língua. Esse foi o projeto, ele começa hoje e a gente quer que ele não termine mais e que ele ajude a convocar aquilo de que a cultura mais precisa, que é recursos para ser cada vez mais próxima das pessoas. Então, esse é o objetivo. Sei que a Gisele e o Flipossos, hoje nós temos a felicidade de estar juntos nesse dia, embora ainda fosse segredo do projeto, quando a Gisele me convidou, eu só falei para ela semana passada, eu tenho uma surpresa para você. E a gente está hoje fazendo isso aqui, com enorme prazer. A Associação Portugal-Brasil 200 anos, ela é muito jovem, nasceu 200 anos, por conta de um projeto, que foi o projeto anterior a esse, que foi, no tempo das fake news, como celebrar os 200 anos do Brasil. E a coisa que a gente encontrou mais afastada de fake news foram livros. E então a gente foi escolher uma comissão curadora, a maior de sempre, que teve até hoje em língua portuguesa, que foi um projeto com a Folha de São Paulo, o FMG, com a Heloísa Starling, que até hoje perdura, com um projeto, todas as quartas-feiras com o SESC, que teve o Gilberto Gil esta semana, e o José Manuel Wisnik perguntando se o tropicalismo ainda está vivo. Tudo isso gerado, coisa da cidadania da língua, por um portuga que fala com sotaque. Então, é nessa junção de coisas que o desafio está para todos vocês. Gravem um vídeo, digam o que é a cidadania da língua, como ela se sente hoje, que ela é uma realidade, num só sentido ainda, dos países mais novos para o país mais velho, mas que um dia ela pode representar até um eixo novo de poder, onde o norte e o sul
se sentem à mesa em condições de igualdade. E isso nunca na história aconteceu até hoje. Pode ser que assim seja. Vamos ver os vídeos? Maravilhoso, sim. Eu quero primeiro agradecer muitíssimo ao Zé Manuel pela confiança, né, de ter convidado o Flipostos para ser a largada, como vocês dizem em Portugal, ter dado essa largada, a fundadora desse projeto e lançando de forma inédita aqui no Flipostos 2023. Então, é uma honra muito grande. E nós vamos ouvir alguns depoimentos. Toninho, está no jeito? Vamos lá, então, alguns depoimentos desses que depois vocês também podem fazer para nós. Para mim, a cidadania da língua é me sentir em casa, mesmo longe dela, abraçado pela minha língua que ultrapassa as fronteiras do meu país. Olá, cidadania é o sentimento de pertença. A um espaço geográfico diferenciado dos limites que conformam os países por ter domínio de uma mesma língua. É a possibilidade de mobilizar-se além dos limites geográficos do país de origem, sem ter de cumprir com os processos burocráticos de uma fronteira, só porque dominamos a mesma língua. Somos membros da mesma comunidade. Cidadania da língua é ser parte de um mundo maior do que o seu próprio país, é ter liberdade de movimento, de iniciativa, de vida dentro da comunidade, fora do país de origem, sem constrangimentos. É ser parte de um lugar, de todo lugar, de muitos lugares, sem ter nascido lá. É ser cidadão do mundo. A cidadania da língua, para mim, quer dizer liberdade. É poder passear nos países de língua portuguesa e me sentir parte da mesma família. Bom, vamos falar aqui sobre cidadania da língua portuguesa. A cidadania é uma espécie de franquia da democracia. É uma virtude da democracia. É a maneira como participamos da República, participamos sempre questionando a República e a democracia e incluindo novos povos, novos grupos, novos setores, novos agentes. Pois bem, eu tenho muito orgulho de comemorar esse Dia Nacional da Língua Portuguesa, que nos trouxe tantos literatos, tantos cantores, tantos artistas da maior importância. Eu queria fazer um pedido para que nós incluamos as pessoas que vivem em países de língua portuguesa, mas não falam o português, como povos indígenas, povos africanos que tiveram a sua ancestralidade sequestrada. Feliz Dia das Línguas Portuguesas! É com grande gosto que gravo uma mensagem para a Associação Portugal-Brasil 200 anos, a propósito de uma comemoração que é uma festa da língua portuguesa, que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. O que me pedem é que me pronuncie sobre aquilo que para mim é a cidadania da língua. Gostava de lembrar que estamos ainda a sair de uma situação sanitária mundial terrível, que foi a pandemia da Covid-19, e, ao contrário de outras situações que se viveram um pouco por todo o mundo, a língua nunca ficou confinada, porque a língua não conhece fronteiras. Então, para mim, essa é a primeira observação que eu tenho a fazer em relação à cidadania da língua. É uma cidadania que vai de continente em continente, que não tem fronteiras, que nunca teve fronteiras, que nunca ficou confinada, e é uma cidadania que nos permite passar de Portugal para o Brasil, do Brasil para São Tomé, de São Tomé para Moçambique, de Moçambique para Cabo Verde, de Cabo Verde para Timor-Leste, de Timor-Leste para a Guiné-Bissau, sem qualquer entrave. E isto é fantástico. É uma cidadania que cresce a cada dia que passa. Hoje, segundo as melhores estimativas, são mais de 260 milhões aqueles que têm cidadania de países de língua portuguesa. E no futuro serão mais ainda. As Nações Unidas estimam que no final do século
os falantes ou as populações de países de língua oficial portuguesa serão superiores a 500 milhões de cidadãs e cidadãos. Ora, que melhor exemplo que nós podemos dar para uma verdadeira cidadania da língua? É claro que é importante que celebremos acontecimentos simbólicos e datas marcantes, como é o dia 5 de maio, que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa desde 2019. Em boa hora, a Unesco decidiu, com a colaboração de todos os países de língua portuguesa, dedicar um dia a esta língua, que é uma língua com futuro, é uma língua que não fica, repito, confinada, e é uma língua que cada vez é mais falada e cada vez é mais procurada por outros países que a desejam falar e compreender e comunicar-se com ela. Basta dar um exemplo, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que tem 9 estados, já tem mais de 20 países observadores associados. E esse número vai crescer. Então, nós chegamos à conclusão facilmente que o poder desta língua, que a atração desta língua é enorme e é cada vez maior. Parabéns, pois, à língua portuguesa, que festeja o seu dia no dia 5 de maio, e viva a cidadania da língua portuguesa. Olá, eu sou o Mia Couto, sou um escritor moçambicano. Celebrar a ideia de uma cidadania de língua portuguesa é alguma coisa que eu penso que vale a pena, mas que tem que ter algum cuidado. E esse cuidado refere-se à maneira como essa concepção de cidadania tem que incluir gente que não tem como primeira língua português, ou que mesmo que não sabe português e que integra os países de língua portuguesa. No caso de Moçambique isso é muito particular, grande parte das pessoas não fala português, ou se o fala é como segunda língua. Portanto, temos que inventar uma cidadania que inclua, que faça que esta gente também sinta como pertence a esta categoria, a esta família. Um abraço para todos e todas. Para mim, a cidadania da língua é liberdade. Eu estou aqui hoje no Palácio da Liberdade, na Alameda da Liberdade, em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde que a liberdade está na bandeira. A importância da língua, da não fronteiras, para a oralidade, para a nossa cultura, para fortalecer esses 260 milhões de pessoas que falam a língua portuguesa. Celebro aqui o dia 5 de maio, o Dia da Língua Portuguesa, criado pela Unesco, um movimento lindo que reforça ainda mais esses 9 países maravilhosos que falam essa língua, que traz toda a nossa história, nossa cultura, nossa arte, nosso poder de transformação, e do coletivo, a importância desse coletivo para a construção de dias melhores. Salve a língua portuguesa! Para mim, a cidadania da língua é um convite para algo que precisa acontecer. A percepção do sujeito como um território de valor em si mesmo. Salve, pessoal! Bom, eu diria que a cidadania da língua é algo civilizatório. Eu acho muito bonito que povos e nações, mesmo em diferentes continentes, se integrem, se irmanem, mesmo que também num plano tópico, através de uma língua, como a língua portuguesa. E apesar de muita gente achar que no Brasil não se fala a língua portuguesa, se fala sim, com as naturais adaptações, mas se fala, e é lindo o patrimônio cultural erguido a partir dessa língua. Viva a língua portuguesa! Muito bom. Parabéns à nossa língua portuguesa. Maravilhosa. Tem mais alguma aí? Não, né? Tá. Pessoal, todos esses vídeos, né, José Manuel, estão disponibilizados? Os que estão e os que hoje, só hoje chegaram mais uns 15, que a gente depois lá a gente vai editando, o convite fica, todo dia é dia de língua, né? Podemos falar assim, tem uma música quase assim, né? E a gente se volta a encontrar todo dia. O sítio na internet da associação é portugalbrasil200anos.org.
Lá tem todas as redes. A gente vai agora soltando os filmes, assim, umzinho por cada dia, porque eles são pérolas, todos eles. Tem coisas muito bonitas que são ditas aqui, em cada patamar. E é isso. Agora, participem, todas as instruções estão lá para quem quiser participar. A gente vai fazer um videomapping gigante em junho, com aquelas frases que ficam no fim, e vamos cobrir aquela cidade de milenar de Coimbra, com a sua universidade com 740 anos de sabedoria e cinismo. Né? Então, mas que é a minha alma mater e a terra do meu coração. Então, o vídeo da Judite já está também disponibilizado no canal do YouTube da Associação Portugal Brasil 200 anos. Já tem todos os vídeos. Convoco aos nossos convidados aqui do Flipos 2023 a também produzirem os seus vídeos e me mandarem. Depois eu vou pedir para todos, né, que eu tenho os contatos, para que vocês contribuem, participem dessa campanha maravilhosa. Salve. Cidadania da língua portuguesa. Obrigado, Gisele. É isso, gente. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada, José Manuel, pela oportunidade, né, de ter estado com você e com todos vocês nesse momento tão especial em que a gente lançou. Só uma coisa? Sim, claro. É só assim uma coisa. Eu não conheço, só conhecia a Gisele, não conhecia nenhum de vocês. Mas eu queria dizer uma coisa que eu comecei a minha vida de comunicar pela rádio. E a rádio, num tempo, eu fui presidente da Rádio Universidade de Coimbra muito tempo, trabalhei lá muito tempo e aprendi que o som é a coisa mais extraordinária que existe. E que é o único sentido que a gente não consegue desligar. Então, até por isso. E a tua voz é extraordinária. Obrigado. Com certeza. Por isso eu disse que a voz dela é uma voz de poema mesmo. Ela já nasce, já vem dentro dela, uma coisa linda, muito sublime, muito diferente. Nossa, depois dessa, hein, meu Deus do céu. Vamos, então, todos nós. Quero agradecer mais uma vez a audiência também dos nossos amigos internautas que estão aí acompanhando pelo nosso canal. Agradecer muitíssimo a Célia, né, segunda vez estando aqui em Poços de Caldas, ao Antônio Meneguin, seu texto realmente é fabuloso, eu também quero ter acesso a ele. Judite, mais uma vez, muito obrigada, né, agradecer ao Camões pela oportunidade de tê-la aqui. E, José Manuel, vamos juntos, né? Temos muito caminho pela frente, vamos caminhar bastante com esse Cidadania da Língua Portuguesa. Muito obrigada a presença de todos vocês, os livros da Judite estão aqui. E amanhã tem mais, convido desde agora a estarem conosco amanhã o dia todo, tem muitas atividades, acompanhem lá no nosso site, filipocos.com, e, sobretudo, a homenagem que faremos amanhã ao nosso patrono do Flipostos, Walter Carvalho. Estejam e se sintam todos convidados. Muito obrigada.